Graças e paz, povo lindo de Deus. Vamos para mais um estudo. Vamos estudar um pouquinho sobre Provérbios 17. Da palavra de Deus diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho do que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre as transgressões adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que os açoites ao insensato. No insensato, né? O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel enviará contra ele. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos seus filhos do que um insensato na sua estultícia. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama amigo e na angústia se faz irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado, e o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o de espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente, para preservar as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai, e amargura para quem deu a luz, para sua mãe. Não é bom punir ao justo, é contra todo o direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio também. Ok? Aqui nós temos o Provérbios 17, que são a continuação, dos conselhos do rei Salomão, ensinando para a gente o justo, a vida do justo, em contraste com o perverso, mostrando aqui o que é certo, o que é errado, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, para que nós possamos aprender a agradar o nosso Deus, a sermos justos, e justificados por Deus, e não, e jamais, sermos perversos e fazermos o mal para desagradar o nosso Deus Pai, e aí, consequentemente, destruir a nossa própria vida, E quando a gente é mal, a gente sabe que a colheita da semente má a gente vai receber o mal em troca, Quando a gente é bom, quando a gente ajuda, quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente obedece, a gente vai receber todas as coisas boas de volta. Mesmo que aconteçam coisas ruins com a gente depois recebe de Deus a bênção de coisas boas, amém? E aqui ele vai nos ensinando, várias e várias coisas. O que eu achei interessante aqui, nesse Provérbio 17, que fala assim, olha, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, assim, a coroa dos nossos pais são os nossos filhos, são os seus netos, E a nossa glória, que nós somos os filhos, a nossa glória são os nossos pais. E a glória dos nossos pais são os nossos filhos, que são os seus netos. Interessante, E fala muita coisa aqui, que a gente deve ter, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. E hoje em dia nós vemos muito isso. Nós vemos pessoas malignas justificando o perverso, libertando o perverso, dando liberdade para o perverso, dando ali voz para o perverso, e vemos essas mesmas pessoas abomináveis, condenando o justo, encarcerando o justo, tentando destruir a vida do justo, mas isso é abominável para Deus. Então Deus, ele é o reto juiz e ele vai julgar todas essas coisas, E nós vemos aqui que todo tempo nós devemos amar o amigo, para na angústia fazer-se o irmão.
Então, assim, quando você ama o seu amigo em todo o tempo, na angústia, ele se faz teu irmão. Na angústia, na hora da dificuldade, é que você percebe quem é o seu verdadeiro amigo. Que ele vem no seu socorro. E você no dele, quando ele precisa. E fala mais assim, que mais? Ó, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, assim, se nós temos a alegria do Senhor dentro de nós, se nós, né, geramos alegria aqui no nosso coração, a gente se cura, a gente consegue se curar com alegria. Mas a tristeza adoece e faz secar os ossos, né? Faz entrar em depressão e secar os ossos. Por isso que a gente tem que ser sábio, né? A sabedoria é alvo do inteligente. Olha que interessante, né? E quem retém as palavras, né? Quem retém as palavras de Deus possui conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Então vamos aprender com Deus e vamos poder fazer a vontade de Deus e termos uma vida abençoada por Ele.